Pelo menos 88% dos brasileiros acessam a internet. Dados do IBGE referentes a 2023 indicam que 164 milhões de pessoas com idade a partir de 10 anos utilizaram a rede. O índice tem avançado desde 2016, quando a pesquisa começou a ser feita. Naquele ano, somente 66% da população navegavam na internet. Destaque para o crescimento do acesso à rede pelos idosos. Atualmente, de cada 3 pessoas com 60 anos ou mais, 2 usam a internet, como explica o analista do IBGE, Gustavo Giaquinto. Por grupos etários, a gente percebe que os idosos formavam um grupo que menos utilizava a internet, cerca de 2/3 dos idosos, 66%, usaram a internet em 2023. Apesar disso, esse é um grupo populacional que vem apresentando uma expansão significativa do uso da internet nos últimos anos. Em 2019, por exemplo, apenas 44,8% dos idosos usaram a internet, ou seja, nesse período de 4 anos, houve uma expansão importante da população idosa que usou a internet. Em 2016, apenas 1 de cada 4 idosos usava a internet. Entre os 22 milhões de brasileiros que ainda não acessam a rede, a maior parte, quase 17 milhões, são pessoas sem instrução, independentemente da idade. Porém, mesmo entre elas, o número de usuários de internet tem aumentado, como destaca Gustavo Giaquinto. Esse crescimento do uso da internet, tanto entre os idosos quanto entre as pessoas com níveis mais baixos de escolaridade, ele pode ter sido propiciado, entre outros fatores, pela evolução, por exemplo, nas facilidades do uso da internet. A internet ela pode ser acessada, por exemplo, por meio da televisão, por vários aplicativos que poderiam facilitar esse acesso. Além disso, a própria disseminação desse uso no cotidiano da sociedade. Muitas atividades hoje elas são feitas em boa parte por meio da internet. Atividades cotidianas mesmo. Por exemplo, encomendar uma refeição, solicitar um transporte. Entre quem não utiliza a internet, os principais motivos citados foram... O jornal Gazeta do Povo realizou uma pesquisa com base em levantamento de dados oficiais para identificar a melhor cidade para morar no Brasil. O estudo considerou 21 indicadores em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana. No estado do Rio, apenas 2 cidades apareceram na pesquisa. Carmo ocupou a posição de número 51 e Rio das Flores a de 25. Entre os mais de 5.500 municípios do país, a cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi eleita a melhor cidade para viver atualmente. Em São Paulo, inclusive, estão localizadas a maioria das cidades, entre as 100 eleitas. No estado, 33 aparecem no estudo, em Minas, 29, no Rio Grande do Sul, 16, em Santa Catarina, 9, no Paraná, 6, em Goiás, 3, no Mato Grosso e em Pernambuco, apenas uma cidade. Em destaque, como disse, no estado do Rio, 2. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O principal impacto que 17 setores da economia terão com a reoneração da folha de pagamento a partir de 2025 é justamente na carga tributária. Por isso, uma análise do planejamento tributário é fundamental para a saúde financeira das empresas neste momento. Avaliação que, segundo o advogado especialista em direito tributário, Guilherme de Ferreira, não é difícil de ser feita. Porque hoje elas pagam, em vez de pagar sobre a sua folha de pagamento, hoje elas pagam em cima do seu rendimento, do seu lucro bruto. E a partir do ano que vem a gente terá uma reoneração gradual,
Então, ano a ano vai aumentando até 2027 voltar a cobrar os 20% sobre a folha de pagamento. Então, facilmente a empresa consegue calcular como que vai ser o custo dela a partir do ano que vem. A partir desta análise, a empresa pode escolher 2 caminhos: repassar para o consumidor final esse aumento da carga tributária ou fazer cortes de gastos dentro da empresa para não repassar os aumentos para o consumidor, que podem recair na redução do quadro de funcionários. Caso não optem por nenhum desses caminhos, o impacto da reoneração será no lucro das empresas. O aumento do prazo da desoneração, que pelo texto aprovado no Senado vai até o fim de 2024, será muito positivo para o planejamento tributário das empresas afetadas, avalia Guilherme de Ferreira. Porque a gente veio aí de uma insegurança jurídica grande, né? Porque ia se continuar a exoneração até 2027, depois veio uma medida provisória, uma liminar da justiça, que derrubou, então ficou todo mundo naquela se já ia voltar a oneração ou não. Então agora teve esse respiro, que é a certeza de que a desoneração acontecerá até dezembro e a partir de 2025 vai ter a reoneração. O projeto aprovado no Senado cria um regime de transição até 2028 para acabar com a desoneração de 17 setores da economia e para municípios com até 156 mil habitantes. Os setores afetados são justamente os que mais empregam na economia, como indústria de couro, calçados, têxtil, proteína animal, máquinas e equipamentos, além de serviços de comunicação, transporte urbano, de cargas e rodoviário de passageiros e de construção. Reportagem Lívia Brás. O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, anunciou a prorrogação do prazo para que os estados, os municípios e o Distrito Federal respondam a diligências técnicas adicionais relacionadas ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à educação básica e profissionalizante. A medida foi estabelecida pela Portaria Pública do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 28 de agosto. Com a nova determinação, os entes federados têm até o dia 28 de janeiro de 2025 para apresentar as respostas necessárias, o que permitirá melhor organização e cumprimento das exigências técnicas da autarquia. Da agência Rádio Gov Brasília, Vladimir Filipim. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro. Depois de subirem 5,13% em 2023, os preços dos imóveis dispararam mais 4,34% neste ano até agora. Só no mês de julho, o avanço foi de 0,76%, o maior desde 2014. Em média, o metro quadrado foi vendido a R$ 9.082, ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por mais de R$ 635 mil. O resultado da pesquisa FIPZAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante, de menos de R$ 6 mil em capitais como Natal, Cuiabá e Teresina, a mais de 11 mil em São Paulo, Florianópolis e Vitória, no Espírito Santo, sem falar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados, em média mais de R$ 13 mil. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pretende validar nas eleições de outubro mais de 2.400.000 registros biométricos de eleitores recebidos do Departamento de Trânsito do Estado. Um acordo de cooperação firmado recentemente pelos dois órgãos. A inclusão das informações biométricas importadas do Detran no cadastro eleitoral poderá representar aumento de até 27,61% do eleitorado fluminense com biometria. Com a parceria,
Os eleitores que validarem suas digitais ficarão dispensados de comparecer ao cartório eleitoral para cadastrar os dados pessoais. O Tribunal Regional Eleitoral Estadual já registrou a biometria de 8.818 eleitores, o que corresponde a 67,66% do eleitorado total do estado, de 13.300.000 pessoas. Atualmente, 4.215.000 de pessoas não têm as digitais registradas. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, RJ, desembargador Henrique Figueira, idealizador da campanha Vem Pra Biometria, a incorporação dos dados biométricos do Detran reforça o cuidado da Justiça Eleitoral Fluminense com a segurança do processo eleitoral. Todos os 92 municípios fluminenses terão identificação híbrida no pleito municipal. Os eleitores poderão votar após a identificação por meio de documento oficial com foto e das digitais, ou apenas com o documento. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A Organização Mundial da Saúde, OMS, voltou a classificar a mpox como uma emergência de saúde pública de importância internacional. A medida visa intensificar a resposta global à nova variante Clavo 1B, que tem se espalhado rapidamente. O médico infectologista César Almar explica sobre a nova variante e seus sintomas. E essa nova variante atual, que chama a Clado 1B, ela tem mostrado algumas características que não se observavam com tanta frequência, né? Elas, além de acometer, dar esses quadros gerais com febre, de linfonodos e pele, eles têm acometido mais órgãos internos, como fígado e outros órgãos importantes, pelo qual essa doença atual desse ano, ela tem apresentado muito maior mortalidade e, pelo que os cientistas comentam, ela tem se adaptado ao ser humano, pelo qual o contágio tem acontecido com mais facilidade do que se observava nas variantes anteriores a 2024. A declaração de emergência global visa assegurar que os países coordenem esforços para controlar a doença. No Brasil, o Ministério da Saúde criou um Centro de Operações de Emergência em Saúde, COE, para monitorar e gerenciar a situação. César Almar alerta sobre o risco da doença se espalhar. Existe o risco, sim, da mpox se espalhar de forma mais ampla para outros grupos populacionais e para outros territórios, né? Ela inicialmente está sendo descrita com muito mais frequência na África, né? Na República Democrática do Congo, mas já há vários países próximos que fazem fronteira já estão relatando cada vez um maior número de casos, né? E esse risco se explica não só pela mobilidade, a facilidade que as pessoas têm para se deslocar atualmente, mas também porque a transmissibilidade, a facilidade como a doença se transmite, tem aumentado. As principais medidas de prevenção incluem evitar contato com pessoas infectadas e manter uma higiene rigorosa. A vacinação foi autorizada temporariamente e a OMS está trabalhando para aumentar o acesso global às vacinas. O infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos, fala sobre as medidas preventivas e cuidados. Com relação às medidas preventivas para monkeypox, nós temos que considerar a questão do contato físico, para aqueles pacientes que apresentam lesões, como vesículas, ou como pústulas, ou como, enfim, infecções, lesões de pele, seja elas na região genital, nádegas ou no corpo mesmo, mãos, braços, enfim. Então, nesse caso, é preciso ter o contato a distanciamento. O uso de máscara também é importante, por quê? Porque transmite por gotículas. Então, precisa a gente ter cautela com relação a isso. Usar máscaras, álcool gel. Embora a vacinação contra a mpox esteja disponível de forma limitada, a OMS trabalha para ampliar o acesso global às vacinas. As autoridades seguem monitorando o avanço da doença, especialmente em áreas mais afetadas. Reportagem Mireia Vitória.
Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Com chuvas abaixo da média, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, anunciou a necessidade de adoção de medidas preventivas na região norte do Brasil para evitar problemas de abastecimento no país. Para isso, o ONS recomendou o acionamento de termoelétricas a gás natural, bem como a redução do uso de usinas hidrelétricas no norte, a fim de preservar os recursos hídricos da região. A engenheira eletricista e de segurança do trabalho, especialista em gestão pública e energia solar, Fabiola Rezende, destaca que as chances de aumento na conta de energia são altas, já que o uso de termoelétricas resulta em maiores custos de produção, o que deve ser repassado aos consumidores com bandeiras tarifárias, por exemplo. Existe a possibilidade de aumento nas contas de energia. Há uma alta probabilidade, aliás, porque o uso das termoelétricas implica em um custo de produção mais alto, e esse custo geralmente é repassado para os consumidores através de contas mais altas de energia. O aumento na conta de energia é uma forma de cobrir os custos adicionais de geração e garantir o equilíbrio financeiro das distribuidoras de energia. Esse aumento pode ser implementado por meio de bandeiras tarifárias, como a bandeira vermelha, que indica um custo maior de geração de energia. Em cenários de prolongada escassez hídrica, esses aumentos podem se tornar significativos. Segundo a engenheira e eletricista Fabiola Rezende, a adoção da medida garante a segurança energética e previne apagões e interrupção do abastecimento. Ela destaca que, apesar de necessária, a medida do uso das termoelétricas é menos sustentável, já que é mais poluente, especialmente as movidas a combustíveis fósseis, que emitem mais gás de efeito estufa e poluentes locais. Segundo ela, isso piora a qualidade do ar e, a longo prazo, afeta a saúde pública. Apesar das recomendações, o ONS afirmou em nota que não há problema de atendimento energético e que o Sistema Interligado Nacional dispõe de recursos suficientes para atender a demanda dos brasileiros por energia. O operador reforçou ainda que a medida é preventiva e não há risco de desabastecimento de energia. Reportagem Bianca Mingotti. Em 214 municípios do Brasil, o candidato ao cargo de prefeito poderá ser reeleito com apenas um voto. Isso porque, para as eleições municipais de 2024, essas cidades possuem apenas um candidato registrado. Os dados constam na pesquisa Os Candidatos Únicos para as Eleições Municipais de 2024, Incidência e Perfil da Confederação Nacional de Municípios, divulgado agora em agosto. Na série histórica de 2000 a 2024, esse é o maior número de candidaturas únicas na disputa pelas prefeituras. O cenário dobrou na comparação com 2020, quando essa situação ocorreu em 107 municípios. Além disso, nestas eleições, há uma queda no total de candidatos às prefeituras, 15.441, enquanto na eleição passada foram 19.379, uma redução de 20,3%. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Já estão em vigor as novas regras para imigrantes que chegam ao território brasileiro sem possuir o visto de entrada. Elas serão adotadas para os viajantes das pouco mais de 60 nações em que há exigência de autorização para entrar no Brasil. A partir de agora, estes imigrantes terão que retornar imediatamente ao seu país de origem ou poderão seguir viagem se o desembarque for com previsão de escala para outro destino. A medida também será aplicada nos casos em que for solicitado pedido de refúgio junto às autoridades brasileiras. As mudanças nas regras para o acolhimento de imigrantes foram anunciadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública após o governo detectar um avanço nas solicitações de abrigo. O número de pedidos saltou de 69 em 2013 para mais de 4.200 em 2023. A Polícia Federal acredita que o fluxo anormal de viajantes que chegam ao Brasil para pedir refúgio ocorre por ação de organizações criminosas. Estes grupos teriam o objetivo de encontrar rotas para levar os imigrantes de forma ilegal aos Estados Unidos e Canadá.
Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Durante todo o mês de agosto, a Operação Resgate 4 retirou 593 trabalhadores de condições de trabalho escravo contemporâneo. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número é 11% maior do que os resgatados na operação de 2023. Ao todo, mais de 23 equipes de fiscalização participaram de 130 inspeções em 15 estados e no Distrito Federal, entre os dias 19 de julho e 28 de agosto. Os estados com mais pessoas resgatadas foram Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. A maior parte, 72%, trabalhava na agropecuária, outros 17% na indústria e 11% no comércio e serviços. Na lavoura, o maior número de vítimas foi encontrado no cultivo da cebola, de café e alho. Na área urbana, os resgates foram principalmente na fabricação de álcool e administração de obras. As equipes também flagraram 18 crianças e adolescentes submetidos a trabalho infantil, das quais 16 também estavam sob condições semelhantes à escravidão. A operação é um esforço conjunto do Ministério com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.